A Dinamarca fica no norte da Europa. Ali, os invernos são longos e rigorosos, com noites muito compridas e dias curtos, pálidos e gelados. A neve cobre a terra e os telhados. Os rios gelam. Os pássaros imigram para os países do sul à procura de sol. As árvores perdem as suas folhas. Só os pinheiros continuam verdes no meio das florestas geladas e despidas. Só eles, com os seus ramos cobertos por finas agulhas duras e brilhantes, parecem vivos no meio do grande silêncio imóvel e branco. Há muitos anos, há dezenas e centenas de anos, haviam em certo lugar da Dinamarca, no extremo norte do país, perto do mar, uma grande floresta de pinheiros, tílias, abetos e carvalhos. Nessa floresta morava com a sua família um cavaleiro. Viviam numa casa construída numa clareira rodeada de bétulas, e em frente da porta da casa havia um grande pinheiro, que era a árvore mais alta da floresta. Na primavera, as bétulas cobriam-se de jovens folhas, leves e claras, que estremeciam à menor aragem. Então a neve desaparecia e o degelo soltava as águas do rio, que corria ali perto e cuja corrente recomeçava a cantar noite e dia, entre ervas, musgos e pedras. Depois, a floresta enchia-se de cogumelos e morangos selvagens. Então, os pássaros voltavam do sul. O chão cobria-se de flores e os esquilos saltavam de árvore em árvore. O ar povoava-se de vozes e de abelhas, e a brisa sussurrava nas ramagens. Nas manhãs de verão, verdes e doiradas, as crianças saíam muito cedo com um cesto de vime enfiado no braço esquerdo e iam colher flores, morangos, amoras, cogumelos. Teciam grinaldas, poisavam nos cabelos ou que punham a flutuar no rio. E dançavam e cantavam nas relvas finas sob a sombra luminosa e trêmula dos carvalhos e das tílias. Passado o verão, o vento de outubro despia os arvoredos. Voltava o inverno e de novo a floresta ficava imóvel e muda, presa em seus vestidos de neve e gelo. No entanto, a maior festa do ano, a maior alegria era no inverno, no centro do inverno, na noite comprida e fria do Natal. Então, havia sempre grande azáfama em casa do cavaleiro. Juntava-se à família e vinham amigos e parentes, criados da casa e servos da floresta. E muitos dias antes, já o cozinheiro amassava os bolos de mel e trigo. Os criados varriam os corredores e as escadas, e todas as coisas eram lavadas, enceradas e polidas. Em cima das portas eram penduradas grandes coroas de azevinho, e tudo ficava enfeitado e brilhante. As crianças corriam agitadas de quarto em quarto, subiam e desciam a correr as escadas, faziam recados, ajudavam nos preparativos, ou então ficavam caladas e, cismando, olhavam pelas janelas a floresta enorme e pensavam na história maravilhosa dos 3 reis do Oriente que vinham a caminho do presépio de Belém. Lá fora havia gelo, vento, neve, mas em casa do cavaleiro havia calor e luz, riso e alegria. E na noite de Natal, em frente da enorme lareira,
Armava-se uma mesa muito comprida, onde se sentavam o cavaleiro, a sua mulher, os seus filhos, os seus parentes e os seus criados. Os moços da cozinha traziam as grandes peças de carne assada e todos comiam, riam e bebiam vinho quente e cerveja com mel. Terminada a ceia, começava a narração das histórias. Um contava histórias de lobos e ursos, outro contava histórias de gnomos e anões. Uma mulher contava a lenda de Tristão e Isolda, e um velho de barbas brancas contava a lenda de Ralph, rei da Dinamarca, e de Sigurd. Mas as mais belas histórias eram as histórias do Natal, as histórias dos reis magos, dos pastores e dos anjos. A noite de Natal era igual todos os anos. Sempre a mesma festa, sempre a mesma ceia, sempre as grandes coroas de azevinho penduradas nas portas, sempre as mesmas histórias. Mas as coisas tantas vezes repetidas e as histórias tantas vezes ouvidas pareciam cada ano mais belas e misteriosas, até que certo Natal aconteceu naquela casa uma coisa que ninguém esperava. Pois, terminada a ceia, o cavaleiro voltou-se para a sua família, para os seus amigos e para os seus criados e disse: "Temos sempre festejado e celebrado juntos a noite de Natal, e esta festa tem sido para nós cheia de paz e alegria. Mas de hoje a um ano não estarei aqui." "Porquê?" perguntaram os outros todos com um grande espanto. "Vou partir", respondeu ele. "Vou em peregrinação à Terra Santa e quero passar o próximo Natal na gruta onde Cristo nasceu e onde rezaram os pastores, os reis magos e os anjos. Também eu quero rezar ali. Partirei na próxima primavera. De hoje a um ano estarei em Belém, mas passado o Natal regressarei aqui e de hoje a 2 anos estaremos, se Deus quiser, reunidos de novo." Naquele tempo as viagens eram longas, perigosas e difíceis. E ir da Dinamarca à Palestina era uma grande aventura. Quem partia poucas notícias podia mandar e, muitas vezes, não voltava. Por isso, a mulher do cavaleiro ficou aflita e inquieta, mas não tentou convencer o marido a ficar, pois ninguém deve impedir um peregrino de partir. Na primavera, o cavaleiro deixou a sua floresta e dirigiu-se para a cidade mais próxima, que era um porto de mar. Nesse porto, embarcou e fez uma viagem maravilhosa. Chegou muito antes do Natal às costas da Palestina. Dali, seguiu para Jerusalém. Quando chegou o dia de Natal, ao fim da tarde, o cavaleiro dirigiu-se para a gruta de Belém. Ali rezou toda a noite. Rezou ao lugar onde a Virgem, São José, o boi, o burro, os pastores, os reis magos e os anjos tinham adorado a criança acabada de nascer. Então, desceu sobre ele uma grande paz e uma grande confiança. O cavaleiro sentia-se muito feliz. Rezou muito nessa noite o cavaleiro. Rezou pelo fim das misérias e das guerras. Rezou pela paz e pela alegria do mundo. Pediu a Deus que o fizesse um homem de boa vontade, um homem de vontade clara e direita, capaz de amar os outros. E pediu também aos anjos que o protegessem e guiassem na viagem de regresso, para que, daí a um ano, ele pudesse celebrar o Natal na sua casa com os seus. Passado o Natal, o cavaleiro demorou-se ainda mais 2 meses na Palestina. Depois, em fins de fevereiro, despediu-se de Jerusalém e, na companhia de outros peregrinos,
iniciou a sua viagem de regresso. Entre esses peregrinos havia um mercador de Veneza, com quem o cavaleiro travou grande amizade. Entretanto, foram obrigados a esperar pelo bom tempo e só embarcaram em meados de março. Mas, uma vez no mar, foram assaltados pela tempestade. O navio ora subia na crista da vaga, ora recaía pesadamente, estremecendo de ponta a ponta. Os mastros e os cabos estalavam e gemiam. As ondas batiam com fúria no casco e varriam a proa. O navio ora virava todo para a esquerda, ora virava todo para a direita, e os marinheiros davam à bomba para que ele não se enchesse de água. O vento rasgava as velas em pedaços e navegavam sem governo ao sabor do mar. O cavaleiro pensava que não voltaria a ver a sua terra, mas passados 5 dias o vento amainou. O céu descobriu-se, o mar alisou as suas águas e a calmaria voltou. Mas o navio estava todo arruinado e não podia seguir viagem. Foi então que o mercador convidou o cavaleiro a ir até Veneza. O tempo foi passando em conversas, ceias, festas e passeios. O cavaleiro conheceu outras culturas. Estava maravilhado. Até que passou um mês e o mercador pediu-lhe que não partisse, que ficasse em Veneza a tratar dos seus negócios. O cavaleiro disse-lhe que não podia. Tinha prometido à mulher, aos filhos e aos amigos que regressaria nesse Natal. Então partiu para Florença, com uma carta de recomendação para um homem muito rico de Itália, um banqueiro amigo do mercador. E mais uma vez o cavaleiro conheceu outras culturas, outros costumes, outro país completamente diferente da sua floresta. E mais uma vez também o banqueiro convidou-o a ficar e a ter uma vida diferente. Mas o cavaleiro novamente agradeceu o convite e voltou a repetir a mesma coisa. Agora o cavaleiro viajava com pressa. Embarcará no porto de Génova, num dos navios que no princípio do verão sobem para Antuérpia. Mas entretanto adoeceu e quando chegou ao porto de mar era já o fim de setembro e os navios que seguiam para Flandres já tinham partido todos. Percorreu os cais, falou com os capitães, foi à casa dos armadores. A resposta que lhe davam era sempre a mesma. Só daí a vários meses que poderia arranjar navio para Flandres. Primeiro, o cavaleiro ficou desesperado com estas notícias e durante 2 dias não comeu nem dormiu. Mas depois recuperou o ânimo e resolveu seguir viagem por terra, a cavalo até Bourges. Atravessou os Alpes, atravessou os campos, as planícies, os vales e as montanhas da França. Cavalgou, cavalgou, cavalgou. Mas quando chegou a Flandres era já inverno e sobre os telhados e os campos caía a primeira neve. Era novembro. A viagem para a Dinamarca seria muito dura e cheia de perigos próprios nesta época do ano. Os rios estavam gelados, a terra coberta de neve, o frio aumentava e os dias eram cada vez mais curtos. Os caminhos pareciam não ter fim. De noite, nas estalagens, o cavaleiro sonhava com os palácios de Veneza, as estátuas de Florença. Sonhava com aquele luxo que viveu nos lugares por onde tinha passado, mas ansiava muito chegar a casa. Seu grande sonho tinha realizado, mas para isso tinha que chegar a casa. Finalmente, na antevéspera do Natal, ao fim da tarde, chegou a uma pequena povoação que ficava a poucos quilómetros da sua floresta. Aí foi recebido com grande alegria pelos seus amigos, que ao cabo de tão longa ausência já o julgavam perdido. Um deles hospedou em sua casa, emprestou-lhe um cavalo seu, pois o do viajante vinha exausto e coxo. E na madrugada seguinte o peregrino partiu,
Era o dia 24 de dezembro, um dos dias mais curtos do ano, e ele caminhava com grande pressa, pois queria aproveitar as poucas horas de luz. Antes da meia-noite, sem falta, tinha de chegar à sua casa na floresta. Mas mal se afastou um pouco da aldeia, a neve começou a cair, tão espessa que ele mal via. E depressa só pensava na pressa, só pensava em chegar rápido próximo do rio. Porque se ele chegasse próximo do rio da sua floresta, ele conseguiria chegar a casa. Mas agora, depois de quase 2 anos de ausência, a floresta parecia-lhe fantástica e estranha. Tudo estava imóvel, mudo, suspenso, e o silêncio e a solidão pareciam assustadores e desmedidos. Em seu redor só via pequenos pontos, brilhantes, avermelhados e vivos. Eram os olhos dos lobos. O cavaleiro ouvia-os moverem-se em leves passos sobre a neve. Sentia a sua respiração ardente e ansiosa. Adivinhava o branco cruel dos seus dentes agudos. Sentia-se apavorado. Mais adiante, ouviu-se o ronco de um urso. O cavaleiro sacou a sua montada e a fera aproximou-se. Vinha de pé e pousou as patas da frente no pescoço do cavalo. O homem ouviu respirar, sentiu o seu pelo tocar-lhe na mão e viu a um palmo de si o brilho dos seus pequenos olhos ferozes. Estava completamente desorientado, assustado. Então, continuou a caminhar para a frente. Caminhava o acaso, levado por pura esperança, pois nada via e nada ouvia. As ramagens roçavam-lhe a cara e caminhava sem norte e sem oriente. O cavalo enterrava-se na neve e avançava muito devagar. Então, lembrou-se da noite maravilhosa em Jerusalém. Aquela noite na gruta foi para ele inesquecível. Então rezou. Rezou em frente àquele céu escuro. Rezou a oração dos anjos. As palavras ergueram-se uma por uma no puro silêncio da neve. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, na massa escura dos arvoredos, começou ao longe a crescer uma pequena claridade. Sentiu pela primeira vez esperança e renascia nele a vontade de continuar e de lutar. Até o cavalo relinchou. Também ele tinha visto a luz. E reunindo as suas forças, o homem e o animal recomeçaram